Olá, meu nome é Sheila e eu vou apresentar o trabalho de estudo da fluidodinâmica aplicada a processos de produção de etanol de primeira geração. Este trabalho foi elaborado por mim, Sheila Lima, pela Edilaísa Melo, pelo Rogério Melo e pelo Isaquiel Silva. Primeiramente, eu vou mostrar o cenário brasileiro e depois prosseguimos em falar sobre os aspectos da produção de etanol de primeira geração em um bioreator a ar livre. Até dezembro de 2020, o Brasil tinha 109.773.263 veículos, onde 58.184.427 são automóveis. Desses automóveis, tinham-se 30.316.743 automóveis movidos a álcool e a gasolina. Tinham também 22.108.306 automóveis movidos a gasolina. Tinham 3.756.070 automóveis movidos a álcool, 966.240 automóveis movidos a gasolina, álcool e gás natural, 884.083 automóveis movidos a gasolina, gás natural veicular. Conforme esses dados, pode-se perceber que grande parcela dos automóveis da frota brasileira são movidos a combustíveis fósseis. Entretanto, verifica-se que há um interesse pelo uso de biocombustíveis em veículos, para que haja a atenuação da dependência externa de petróleo e a redução da poluição local gerada pelas emissões veiculares. Para aumentar a produção de etanol no país, a legislação incentiva a produção de biocombustíveis. Com o Decreto 76.593, de 14 de novembro de 1985, fica instituído o Programa Nacional de Álcool, com a finalidade de incentivar a produção de etanol no Brasil. Ainda há a legislação que exige a inserção de etanol à gasolina. De acordo com a Lei nº 13.033, de 2014, é obrigatório que a gasolina automotiva vendida no Brasil tenha um teor de etanol anidro entre 18% e 27,5% em volume. Atualmente, o percentual obrigatório de etanol anidro misturado à gasolina é de 27% em volume. Nessa figura, pode-se visualizar a produção de óleo diesel, gasolina, etanol anidro e hidratado e biodiesel, onde o volume de produção de etanol, hidratado e gasolina são próximos, e há uma alta produção em volume de óleo diesel. O objetivo deste trabalho é contribuir com o aumento da produção de etanol de primeira geração no país. Este trabalho visa o estudo da produção deste combustível em um bioreator do tipo air-lift. A metodologia utilizada neste trabalho foi a seguinte. Primeiramente, foram pesquisados estudos de caso que, por intermédio da fluidodinâmica computacional, realizaram melhorias na geometria do bioreator air-lift para a produção de etanol de primeira geração. Essa revisão de literatura englobou a pesquisa qualitativa e quantitativa. A base de dados selecionada foi o Google Acadêmico, e as seguintes palavras-chave foram utilizadas durante a pesquisa: fluidodinâmica computacional, bioreator air-lift, produção de etanol, otimização, circulação de líquido e retenção de gás. Com esse trabalho, vai ser baseado na produção de etanol em um bioreator air-lift. Então, primeiramente, teremos que compreender melhor o que é este bioreator. Mas, primeiramente, devemos definir o que é um reator bioquímico ou bioreator. Um bioreator é um fermentador, um lugar onde ocorrem as reações químicas aceleradas por biocatalisadores. Esses bioreatores tem a função de promover um meio controlado que acarrete em um crescimento celular eficiente. Entre os diversos tipos de bioreatores está o bioreator pneumático air-lift. Esse tipo de bioreator é normalmente dividido em dois tipos: air-lift de circulação interna, onde as regiões de ascendência e descendência do fluido estão em uma mesma repartição, e air-lift de circulação externa, onde a região de ascendência e descendência do fluido estão em repartições separadas. O air-lift de circulação externa pode ser com cilindros concêntricos ou com placa defletora, e os estudos selecionados foram realizados a análise desse bioreator do tipo air-lift.
Entre os estudos levantados estão o que se seguem. O primeiro estudo é relacionado à circulação de líquido no bioreator. Nesse estudo, foi mostrado que a taxa de circulação do líquido aumenta com a raiz quadrada da altura do reator. Na segunda referência, foi feito um estudo sobre a retenção de gás e a circulação de líquido em reatores airlift de circulação interna, contendo líquidos newtonianos e não newtonianos, altamente viscosos, onde foi observado que à medida que se aumenta a viscosidade do líquido, é reduzida a velocidade de circulação do líquido e aumentada a taxa de aeração. Em uma terceira referência, foi feito um estudo de modelagem para a determinação da distância ótima entre o tubo concêntrico e a parede do bioreator airlift, onde observou-se que para maiores distâncias houve maior mistura e menor fração volumétrica gasosa. Em uma quarta referência, para o processo de volume variável, é proposta a utilização de um reator airlift de cilindro dividido, no interior do qual estão instalados 2 defletores verticais multiperfurados. Na figura é mostrado o modelo do bioreator proposto, onde é mostrado os defletores multiperfurados. Em outra referência, é proposto o bioreator airlift de cilindros concêntricos com agitação. Esse estudo mostrou que a presença do agitador promoveu um aumento de 30% no coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. No entanto, esse aumento é contrabalanceado com o maior consumo de energia. Enquanto, já nesse estudo, foi desenvolvido um bioreator airlift de cilindros concêntricos com um funil interno. O funil é o que está circulado na figura à direita, onde a presença do funil contribuiu para um aumento máximo de 15% na retenção gasosa global, sendo que a energia cinética turbulenta foi reduzida em 7,8%. Então, esses foram alguns estudos em que o trabalho se baseou. Com a fluidodinâmica computacional, foi possível realizar os seguintes estudos: estudo da retenção de gás, estudo da circulação de líquido, análise de diversas geometrias, verificação do desempenho. Então, foi esse o trabalho que realizamos. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. E obrigada pela atenção. Olá, boa tarde a todos. Sou Maria Clara Botelho Neri, bacharel em Ciência e Tecnologia e graduando em Engenharia Mecânica na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Nessa tarde, gostaria de cumprimentar, em nome do meu orientador, Dr. Jader Breda, a todos os ouvintes que disponibilizaram o tempo para nos prestigiar assistindo esse vídeo. Vou apresentar meu trabalho titulado como Dimensionamento de um sistema fotovoltaico para bombeamento hidráulico utilizado em irrigação. A problemática desse tema se deu pela observação do cenário atual, que é obter a quantidade de energia limpa necessária para tentar conter os efeitos do aquecimento global. E o sistema de energia solar fotovoltaico desempenha um papel fundamental na geração de eletricidade. O objetivo tem como objetivo principal verificar a viabilidade técnica, econômica e financeira na implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em propriedade rural. O presente estudo foi realizado através de estudos de campo. O sistema fotovoltaico a ser projetado visa atender a propriedade rural, cidade localizada na região sudoeste da Bahia. Como pode ser observado na imagem, apresenta características predominantes rurais, com pequenas edificações e área verde predominante. Na foto mostra uma área em vazio, que atualmente é um terreno que dispõe de uma casa e plantações. Por se tratar de uma construção nova, não demonstra no Google. Para efetuar o projeto, utilizou dados reais do consumo da propriedade rural em estudo. Tomou-se como referência o mês de setembro de 2019, onde se obteve um consumo de 646 kWh, com um custo unitário de 62 centavos e um custo total da fatura de R$ 508. Estabeleceu que o projeto será feito apenas para cumprir a demanda adicional da bomba, visto que o proprietário já paga um valor elevado da fatura de energia e no momento ele não terá o valor necessário para investir em um projeto que conseguisse suprir a demanda original mais o da bomba, para
contornar esse problema, optou-se por cumprir apenas a demanda da bomba. O sistema fotovoltaico para bombeamento são uma das principais e mais vantajosas aplicações da energia solar. Ele vai consistir em bombear a água de um reservatório diretamente para o campo a ser irrigado. É uma alternativa, né, bastante viável para o desenvolvimento da agricultura. O sistema ele será composto por um arranjo e uma bomba. A captação da água será feita diretamente de um rio que passa ao lado da área a ser irrigada. E a energia gerada pelo arranjo será apenas para compensar o consumo da bomba, sendo que o sistema só funcionará durante o dia. Agora que já se pode calcular, né, agora que já se sabe os equipamentos necessários para a formação do sistema, pode-se proceder aos cálculos e, utilizando os conceitos de eletrotécnica, foi possível calcular a potência da bomba, a energia da bomba e, por definição, o número de horas de sol pleno. Depois, calculou-se o número mínimo de painéis, a energia diária de suprimento e a energia gerada por um único painel. E a partir das respostas contidas e dos cálculos foi possível enumerar, citar e mostrar os resultados, que por dia, durante os meses de verão ali, seria necessário bombear mais ou menos 18 mil litros 750 por dia. Foi escolhida uma bomba específica para esse sistema solar. É uma bomba que não precisa de bateria. Ela trabalhará por 3 horas, né, e a vazão da bomba é de 5.000 litros por hora. Na escolha dos painéis, precisou da ajuda de um técnico de eletrotécnica, que junto com o proprietário foi feita uma consulta de preços com outras marcas no mercado da cidade próximo, e com isso escolheu os painéis do fabricante Quicelos. E utilizando o arranjo fotovoltaico com inclinação de 14 graus norte, uma vez que a inclinação dos módulos tem que ser igual à latitude de instalação do local. E aí então conseguiu a energia gerada por um único painel ser calculado, como mencionado, a potência máxima gerada por um único painel e a quantidade de sol pleno. E aqui mostra, né, o desenho esquemático do sistema proposto. Durante o dia a bomba encherá o reservatório e esse reservatório daí por gravidade irriga todo onde precisa ser irrigado. Então durante o dia a bomba vai encher no reservatório e aí qualquer momento que quiser irrigar é só abrir o reservatório e conectar no sistema de irrigação. E conforme proposta comercial, conseguiu levantar um custo total da implantação do sistema no valor aproximadamente de R$10.500. E como esperado na pesquisa, né, e como também pode observar, o projeto desenvolvido abordou um tipo de energia alternativa, a energia fotovoltaica, focando no dimensionamento de um sistema conectado a uma bomba. Então, assim, foram descritos uma breve revisão, normas, procedimentos e cálculos necessários. O dimensionamento ele é relativamente complexo, uma vez que existem diversos fatores a ter em conta. Assim, nesse projeto, para se obter, né, o dimensionamento, foi feito um levantamento do consumo da bomba e encontrado o número de painéis necessário. A princípio, o sistema fotovoltaico sugerido pode parecer de alto custo para a população de baixa renda, mas em longo prazo torna-se um recurso alternativo de baixo custo, né? Além da viabilidade, os ganhos não se limitam apenas no campo econômico, mas também nos aspectos ecológicos e sustentáveis, né? Alcançando a utilização da tecnologia solar fotovoltaica. E a longo prazo são imensuráveis os benefícios gerados ao meio ambiente. E quero agradecer, né, a todos que tiraram um tempinho para assistir esse vídeo. E desde já agradeço a atenção e a compreensão de todos.
Olá, o meu nome é Sheila e eu vou apresentar o trabalho Concepção de um homogeneizador de fluxos para processos de produção de petróleo offshore, uma abordagem em CFD. Este trabalho ele foi elaborado por mim, Sheila Lima, pela Edilailza Melo, pelo Rogério Melo e pelo Isaquiel Silva. Neste trabalho foi elaborado um homogeneizador de fluxos, isto é, um equipamento que faz a homogeneização de um escoamento. Por exemplo, em um escoamento, o gás líquido que passa por um homogeneizador de fluxo terá um percentual menor de gás ao sair deste equipamento. Este homogeneizador de fluxos foi elaborado para ser introduzido dentro do processo de produção de petróleo offshore. Mas antes de falar melhor sobre o homogeneizador de fluxos, vou falar sobre o cenário brasileiro da produção de petróleo. Atualmente, o Brasil tem bacias terrestres e marítimas de petróleo, das quais pode-se destacar a Bacia de Solimões, Tucano, Recôncavo, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Camamu-Almada, Jequitinhonha, Espírito Santo, Campos e Santos. Deve-se destacar que em 2019 o Brasil foi o 10º maior país produtor de petróleo, produzindo em média 2,79 barris por dia de petróleo. Agora eu vou explicar sobre como acontece a produção de petróleo em bacias marítimas e onde estará localizado o homogeneizador de fluxos nesse sistema. Primeiramente, são feitas as perfurações exploratórias para comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando comprovado que há, são construídas as instalações necessárias e o petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. Depois da separação dos fluidos, o petróleo segue para uma refinaria. Na refinaria, o petróleo é transformado em diversos derivados, como querosene, óleo combustível, diesel, nafta, gás liquefeito de petróleo e gasolina. Como eu mencionei, o petróleo é extraído com outros fluidos, no caso, água e gás. Entretanto, os equipamentos de bombeio têm dificuldade de operar com gás. Dessa forma, é possível instalar um homogeneizador de fluxos na sucção das bombas. Assim, fará com que uma menor porcentagem de gás passe pela bomba. Este daqui é o modelo de homogeneizador de fluxos. Ele é composto por uma tubulação superior direita de entrada de fluido. O fluido passa por um filtro, isto é, uma tubulação com furos, e deixa o homogeneizador pela tubulação de saída, que é a tubulação inferior à direita. Este daqui são os equipamentos. Ele vai ter uma tampa superior que encaixa nesta primeira imagem à direita. Vai ter um filtro conectado à tubulação de saída, que é essa imagem à direita, e vai ter uma outra tampa com furo, para passar a tubulação de saída. Ao conectar esses componentes do homogeneizador, ele ficará como mostra essa figura. Esta é uma outra imagem do homogeneizador de fluxo desenhado. Neste trabalho, foram desenhados 2 homogeneizadores de fluxos. O primeiro com dimensão A de 750 mm, o segundo equipamento com dimensão A de 1000 mm. Já a dimensão B do primeiro equipamento tem 65,1 mm. Já do equipamento 2 tem 85,5 mm. A dimensão C do primeiro equipamento tem 100 mm. Já é do equipamento 2 tem 135,5 mm. A dimensão D do primeiro equipamento tem 38,1 mm. Já a dimensão do equipamento 2 tem 51 mm. A dimensão E do equipamento 1 tem 165,1 mm e a do equipamento 2 tem 220,7 mm. O segundo passo foi realizar a malha do equipamento. Uma amostra da malha do equipamento está na figura à esquerda. A malha escolhida para esse equipamento foi a malha ex-dominante, que possui a maior parte de elementos hexaedros. A malha foi refinada e foi realizado o teste de convergência de malha. Para realizar a simulação, deve-se atentar para as seguintes etapas de simulação, que é o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. O pré-processamento engloba as etapas de definição de geometria, geração de malha, que já foram
realizadas, engloba também a seleção de propriedades químicas e físicas, definição das propriedades de fluido e especificação das condições de contorno. Nessa etapa, foi considerada uma velocidade de 1,02 metros por segundo, uma pressão de entrada e de saída de 0 pascal, já que é uma pressão relativa, é um sistema bifásico de escoamento gás líquido, foi considerado um fluido incompressível e foi utilizado o método VOF. Já na etapa de processamento, o software lê o arquivo de dados gerados no pré-processamento e resolve as equações governantes. Na etapa de processamento, os resultados gerados pelo processamento são lidos e convertidos em um dado visualmente interpretáveis, como, por exemplo, animações complexas como essa figura. Essa daqui foi a animação gerada pelo software de simulação de escoamento gás líquido no homogeneizador de fluxo. Aqui pode-se observar a velocidade de escoamento do fluido, onde se tem uma estagnação de fluido na região azul e uma velocidade maior na tubulação de entrada e na saída do homogeneizador de fluxos. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação e agradeço a atenção. Olá, eu me chamo Dalila e vou apresentar agora o projeto sobre a produção biotecnológica de 2-fenil-etanol e estudo de sua recuperação por sistema aquoso bifásico. Esse trabalho é de minha autoria, juntamente com o professor Gustavo Molina. Eu vou começar falando um pouco, sobre a importância da biotecnologia. A gente sabe que entende-se por biotecnologia qualquer aplicação tecnológica que vai utilizar sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma utilização específica. Ou seja, com os avanços na biotecnologia, tem possibilitado a produção de importantes bioprodutos de interesse comercial, como enzimas, ácidos orgânicos, bioaromas, biocombustíveis, biofármacos, entre vários outros. E dentre esses biocompostos que podem ser obtidos biotecnologicamente, o nosso projeto em questão resolveu analisar o bioaroma 2-fenil-etanol, que é um álcool superior, que possui aí um aroma característico de pétalas de rosas, e por isso ele acaba despertando um grande interesse da indústria de perfumes e fragrâncias, e em alguns casos da indústria de alimentos também. Ele pode ser obtido a partir da extração da natureza, a partir da síntese química ou da produção biotecnológica, como eu havia dito. Porém, esses outros métodos aí que eu acabei de citar, eles têm alguns empecilhos, como, por exemplo, a extração da natureza enfrenta problemas como a sazonalidade, o baixo rendimento do produto final. Na síntese química, acaba ocorrendo aí, condições de processo muito complexas, como altas pressões e temperaturas. Há também a produção de misturas racêmicas de produtos e também tem um outro grande problema que seria o impacto ambiental devido à geração de resíduos que são não biodegradáveis. E aí, a produção biotecnológica vai surgir, então, como uma ótima aliada para a obtenção desse aroma de forma natural, que vai apresentar também melhores condições de processo e produção contínua sem a interferência sazonal, vai ter obtenção de aromas de alta pureza, além de ter um impacto benéfico nas características sensoriais desse produto final. Além de também atender o cliente, que nos dias de hoje acaba preferindo, optando aí por produtos naturais. Então, a produção do 2-fenil-etanol pela rota biotecnológica é uma ótima alternativa. Só que, apesar dessa grande relevância, devido ao complexo metabolismo dos micro-organismos, muitos bioprocessos eles ainda necessitam de avanços na parte de recuperação, concentração e purificação, porque são bioprocessos que necessitam de altos níveis de pureza e recuperação do produto. Também necessitam que não haja a perda da atividade biológica da molécula e também necessitam de métodos efetivos, econômicos e eficientes. Porque o aprimoramento e o desenvolvimento dessas etapas de purificação são de grande importância, porque a gente está falando aí de etapas que podem representar de 50% a 90% dos custos de um processo biotecnológico. E devido a essa carência das tecnologias de purificação e a fim de contornar as limitações técnicas de alguns métodos, nós fizemos o nosso trabalho, que tem como objetivo desenvolver uma revisão bibliográfica que buscou e reuniu dados presentes na literatura sobre o uso de sistemas aquosos bifásicos nas etapas de downstream.
Inicialmente, a gente tinha formulado o projeto para estudar a recuperação do 2-fenil-etanol, porém, devido à pandemia, a gente teve que reformular para fazer ele inteiramente de forma remota. Então, esse estudo que a gente fez, a gente estudou a relevância da utilização do SAB nas etapas de purificação, os constituintes utilizados para a formação do SAB, os principais parâmetros físico-químicos que interferem na separação do sistema e na partição da biomolécula dentro desse sistema, e as aplicações também do SAB no setor biotecnológico, com o intuito de conhecer melhor os mecanismos desse sistema. O sistema aquoso bifásico ele é formado, então, pela mistura de duas espécies químicas em água e em determinadas condições termodinâmicas específicas, que são elas a composição, temperatura e a pressão. E aí elas vão ser capazes de formar duas fases immiscíveis. Como mostra aí na imagem, é formada uma fase superior e uma fase inferior. E estas fases elas vão apresentar ainda propriedades que serão distintas, como a composição, a densidade, o índice de refração, a pressão e temperatura, e ambas estarão em equilíbrio termodinâmico. E em relação às duas espécies químicas que podem ser utilizadas para a formação do SAB, comumente utilizam-se um polímero ou um polímero e um sal, mas existem também outros constituintes que podem ser utilizados. Como aí na tabela a gente pode ver 5 grupos deles, que podem ser sistemas de polímero-polímero, polímero e sal, um álcool e um sal, um líquido iônico ou um sistema micelar. E mesmo que existam essas diferenças de constituintes, é bom a gente lembrar que o componente em maior quantidade vai ser sempre a água. E essa característica vai conferir essa baixa tensão superficial a esse sistema e permitir que a partição ocorra sem que as características químicas e biológicas das biomoléculas elas sejam afetadas. Porém, a partição das biomoléculas no SAB, elas vão depender de alguns parâmetros, que são o peso molecular do polímero, as concentrações do polímero e do sal utilizado, o pH, a temperatura desse sistema, a natureza da biomolécula-alvo, as necessidades do processo e, além disso, de fatores econômicos também. Já em relação às suas vantagens, o SAB ele apresenta facilidade de aplicação, a otimização do processo, uma boa biocompatibilidade, facilidade de produção em larga escala a um baixo custo e com menos desperdício, é uma operação rápida e contínua, apresenta altos rendimentos, além da possibilidade de reciclagem dos polímeros, a minimização da denaturação de proteínas e uma facilidade de separar materiais particulados, além de ser também uma técnica ambientalmente segura. Por fim, é possível concluir que é notória a capacidade dos sistemas aquosos bifásicos em suprir a carência de métodos efetivos nas etapas de downstream, de servir como uma ótima alternativa para o processo de purificação de diversas substâncias de origem biotecnológicas e ser uma opção extremamente vantajosa com inúmeras possibilidades de combinações e aplicações. Mas isso aí não vai dispensar, a necessidade do desenvolvimento e aprimoramento de novos estudos, em especial para tornar possível a sua utilização em larga escala industrial, visto que os estudos nessa área ainda são incipientes, sendo o sistema aquoso bifásico ainda mais aplicado em escalas laboratoriais. Então, muito obrigada. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato pelo e-mail dalila.lopes@ufvjm.edu.br. Desde o século XX, quando o mundo veio eclodir 2 devastadoras guerras mundiais, a tecnologia tem evoluído rapidamente. A corrida armamentista e o exponencial investimento dos países em ciência e tecnologia acarretaram um extraordinário desenvolvimento dos mais variados recursos. O ápice dessas mudanças deu-se a partir da década de 1990, o período em que a internet começou a popularizar e potencializar os processos de globalização. Nessa linha, as distâncias entre o tempo e o espaço não só se encurtaram, como também alteraram o ritmo de padrão de vida das pessoas. Na verdade, como você pode perceber, os impactos dos avanços da tecnologia alcançaram e alcançam mais do que nunca todos os setores da sociedade. Eles interferem, afinal, em áreas como educação, saúde, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, entre outros. Na educação, um dos principais impactos da tecnologia foi o amplo acesso ao conhecimento por meio da internet. Diante disso,
O perfil dos estudantes e os métodos de ensino ganharam uma nova roupagem. Com o auxílio dos recursos multimídias, tablets e smartphones, as aulas passaram a ser mais dinâmicas. Nessa linha, o ensino à distância expandiu o acesso à educação. As aulas gravadas e a plataforma acessível por dispositivos móveis romperam as barreiras geográficas. Todo esse processo ampliou a possibilidade para os profissionais se qualificarem e aprimorarem suas competências. Diante da recente demanda por métodos e meios de ensino à distância, o Laboratório de Gemologia e Mineralogia Aplicada se propôs a criar uma biblioteca digital de seu acervo mineral, a fim de proporcionar meios de busca e a obtenção de informações por meio de uma plataforma intuitiva, fácil e acessível a todos, tendo como princípio a integração do conhecimento sobre os minerais. Esse projeto tem como objetivo implementar uma plataforma de catalogação digital, contendo todas as informações e propriedades cristalográficas, físicas, químicas, ópticas e dos minerais, como foto, nome, classe cristalográfica, hábitos, dureza, densidade, paragênese, cristalização, ocorrência, usos e classificação. Para tal, a metodologia aplicada na elaboração desse projeto foi desenvolver uma plataforma digital, usando ferramentas de desenvolvimento no-code, que são plataformas de desenvolvimento sem código que permite que programadores e pessoas sem conhecimento de programação criem softwares e aplicativos usando a interface gráfica, lógica e configurações em vez de uma linguagem de programação tradicional. O resultado foi uma plataforma intuitiva, de fácil uso e acessível a todos. Dentro da plataforma, o usuário pode fazer uma busca específica pelo nome do mineral, classificá-lo pela classe cristalográfica ou pela classificação. O mineral aparecerá na tela inicial, mostrando a classe cristalográfica, a classificação, a dureza, a densidade e a foto do elemento. É possível também selecionar algumas informações como cristalização, paragênese, hábitos, ocorrências e usos desse mineral. A partir do painel administrador, o administrador do banco de dados pode adicionar um novo mineral, criar um novo usuário para editar os minerais existentes, editar minerais e excluir minerais do banco de dados. Por fim, temos uma plataforma onde é possível obter características importantes dos minerais do LabGem, implementando assim mais um meio de busca que agrega conhecimento à comunidade e aos estudantes do curso de Engenharia Geológica da UFV-JM. Olá! O tema principal deste projeto foi a segurança hídrica no noroeste de Minas Gerais. Estudos e instrumentos para minimizar o conflito pelo uso da água. Um trabalho UFV-JM, bolsa de iniciação científica para a CNPq. A água é o alicerce da vida humana e da manutenção dos sistemas de produção no nosso país. Com a alta demanda e com eventos de diminuição da oferta hídrica, várias regiões do país acabaram por vivenciar pelo uso da água. A escassez de água ela é uma ameaça cada vez mais presente e crescente no desenvolvimento, saúde e bem-estar humano. As suas consequências envolvem diretamente setores como o bem-estar social, segurança alimentar, desenvolvimento econômico e industrial, saúde e ecossistemas ecológicos. A gestão das águas ela é um conjunto de procedimentos organizados no intuito de solucionar os problemas referentes ao uso e ao controle dos recursos hídricos. O objetivo maior da gestão é atender, dentro dos princípios da justiça social e com base nas limitações econômicas e ambientais,
as necessidades de água da sociedade, a partir de uma disponibilidade limitada de recursos hídricos. O conflito pelo uso das águas, eles são ocasionados quando se há uma grande demanda de recursos hídricos para diferentes usuários de água numa mesma bacia hidrográfica, quando as captações de água elas são maiores do que a vazão que é necessitada nos cursos d'água onde os volumes de água são retirados. O nosso trabalho ele teve como objetivo uma revisão sistêmica de estudos de potenciais instrumentos como IDS-ZEMA, zoneamento econômico-ecológico, zoneamento ambiental produtivo, planos de recursos hídricos da bacia hidrográfica, geotecnologias, política nacional de segurança hídrica, que são empregados na gestão dos recursos hídricos e visam uma segurança hídrica das bacias hidrográficas. E nós escolhemos as regiões localizadas no noroeste de Minas Gerais. Além disso, também se teve como objetivo avaliar a sustentabilidade hídrica dessas bacias e assim compatibilizar o desenvolvimento econômico e a conservação dos ecossistemas aquáticos. Os nossos objetivos específicos é compilar informações provenientes dos estudos técnicos e científicos existentes em diferentes fases de planejamento e implementação nas bacias hidrográficas do noroeste de Minas Gerais. Uma análise integrada de instrumentos e ferramentas de gestão de recursos hídricos com a visão de minimizar os conflitos pelo uso da água. Avaliar a implantação de infraestrutura hídrica, especificadamente na utilização de reservatórios artificiais para regularização de vazão. Nossa metodologia. Inicialmente foi realizada uma revisão sistêmica de estudos científicos, ferramentas e instrumentos empregados na gestão de recursos hídricos no noroeste de Minas Gerais, por meio da análise do acervo técnico da ANA, do IGAM e de pesquisas em site, planos de recursos hídricos e trabalhos técnicos e científicos desenvolvidos por órgãos estaduais e federais de ensino e pesquisa. A partir do inventário realizado, foi feita uma análise integrada de todos os instrumentos e ferramentas de gestão de recursos hídricos com o objetivo de minimizar os conflitos pelo uso da água na bacia. Após feito isso, foram identificadas e avaliadas as principais alternativas de intervenções estruturais e não estruturais para minimizar a escassez hídrica na região e os conflitos pelo uso da água, indicando assim as melhores alternativas de aspecto técnico, ambiental e econômico. A utilização dos reservatórios artificiais como principal obra de infraestrutura hídrica, ela foi avaliada separadamente porque ela se trata de um assunto extremamente polêmico. Nesse sentido, a avaliação em decorrência dessas obras, ela considerou as variações na disponibilidade hídrica ocasionadas pela consideração da vazão permissível para a outorga para condições de regularização em relação ao critério a fio d'água. Com o apoio dessas ferramentas, nós então verificamos que as ações humanas elas podem comprometer o balanço hídrico, merecendo um destaque o desmatamento, a mudança do uso do solo, os projetos de irrigação e a construção de barragens. Vale ressaltar também que formas desordenadas de uso do solo, elas acabam por agravar os efeitos das secas ou enchentes que atingem a sociedade e suas atividades econômicas. Nas últimas décadas, na bacia do Rio Paracatu, a irrigação teve participação elevada de 78% para 93% do total da vazão consumida, num período de 1970 a 2000, gerando então um complexo quadro de conflitos pelo uso da água nessa região, uma região extremamente polêmica e que houve diversos conflitos nos últimos anos. Simultaneamente, o crescimento das atividades econômicas vem acelerando o crescimento populacional, que acaba por estimular a implantação de outras atividades e gerar ainda mais conflitos. Para gerenciar adequadamente os recursos hídricos, é fundamental conhecer o comportamento hidrológico das bacias hidrográficas,
assim como seus regimes de variação de vazão e principalmente sua relação com os agentes econômicos e socioambientais que são presentes ao longo de toda a área de contribuição da bacia. No entanto, uma das grandes dificuldades existentes é identificar os vários componentes das mudanças ambientais provenientes da interação do homem-natureza. Atualmente surgem ferramentas baseadas no pensamento sistêmico que facilitam o entendimento dessas interrelações. Aqui nós podemos ver mapas retirados do IDESEMA, que mostra a disponibilidade hídrica superficial da nossa região, do Noroeste Mineiro, a disponibilidade hídrica subterrânea, o nível de comprometimento das águas superficiais na região, que vemos que tem áreas de total comprometimento e muito altas, níveis de comprometimento das águas subterrâneas. Diante desse quadro, a gente pode evidenciar a necessidade da elaboração de estudos envolvendo o refinamento do balanço hídrico, considerando mananciais superficiais e subterrâneos, e a proposição de alternativas de intervenções para o aproveitamento dos recursos hídricos, visando o aumento da oferta da água e suprindo os déficits identificados nessas três áreas críticas.